Vamos lá, Paulo. O Mercosul, até então, principalmente na era petista, de fato se mostrou ali uma camisa de força ideológica. Incluiu a Venezuela, que não tem, inclusive, a cláusula da democracia respeitada, e virou ali um puxadinho do Foro de São Paulo. Então, falar deste Mercosul como algo totalmente indesejável para o Brasil é ser patriota e defender os interesses nacionais, que vinham sendo negligenciados durante a era petista por meio do Mercosul, inclusive. Eu cheguei a brincar numa coluna que você tem duas grandes opções em geopolítica: você ser rabo de baleia e seguir a crista da onda da globalização, ou você ser cabeça de sardinha e tentar liberar um pequeno grupo. O Brasil petista escolheu ser rabo de sardinha, deixava os pequenos países do Mercosul humilharem as nossas empresas e nada fazia a respeito. Então, é muito importante a guinada no Mercosul e o discurso do presidente foi bom nesse sentido. Ele ressaltou a importância da democracia, deu uma alfinetada muito boa na Venezuela, lamentou a ausência da Bolívia nesses primeiros 6 meses de ano, lembrando que a Bolívia conseguiu se livrar de Evo Morales também, que ia na mesma direção da Venezuela, e isso tudo serve também para enfraquecer, obviamente, o seu desafeto, que precisa manter algum tipo de relacionamento pragmático, que é a Argentina, que está sob o comando de um esquerdista radical, que também flerta com o modelo venezuelano. Né? Então, o Mercosul precisa ser totalmente redesenhado. Por isso, a importância do presidente falar do acordo de livre comércio travado com a União Europeia, que foi conquistado no seu governo, mérito seu, ainda que tenha tido a participação do Temer e tivesse há 20 anos esperando uma assinatura, e por aí vai. Sobre desinformação, o presidente também acerta. Existe uma campanha difamatória do Brasil lá fora, infelizmente, com o auxílio e a cumplicidade de muitos brasileiros que abraçam essa pauta ideológica do ambientalismo, né, e que caem como inocentes úteis, ou então instrumentos que têm algum interesse nessa mesma narrativa, né, de que o Brasil é terrível em relação a desmatamento, ao tratamento com as minorias e tudo mais. Isso é uma visão que ou serve para acalentar corações românticos com influência de Rousseau, que olha para o índio como um bom selvagem, a ser uma espécie de mascote das elites, e não um povo também brasileiro que deseja progresso, acesso aos bens materiais, conforto, remédios que nós temos nas cidades, né? Ou, portanto, progresso capitalista, e essa agenda de abstrações como aquecimento global, que serve na prática para manter o interesse de uma agenda de agronegócio americano e europeu que diz fazendas aqui, florestas lá no Brasil, né? Isso é muito conhecido. Então, o governo Bolsonaro veio para chacoalhar isso, e com muito acerto, né? O ministro Ricardo Salles, que está sob fogo cruzado de quem se preocupa mais com marketing do que com resultado, ele tem essa agenda, né? Tanto que a questão dos lixões e tudo isso que o marco do saneamento representou é uma conquista sua também, né? Ele está muito mais focado no aspecto local do meio ambiente, que é o que afeta milhões de brasileiros, né? Sem o mínimo de cuidado e acesso, e que não estão muito interessados na histeria de uma Greta Thunberg da vida, né? Que fala muita bobagem, que, segundo essa turma do Al Gore, o planeta já tinha derretido 10 anos atrás. Então, não tem ciência nessa história, tem ideologia de um lado ou interesses do outro. E o Brasil, assim como os Estados Unidos sob Trump, batem de frente com essa agenda, né? Com essa patota. Então, é óbvio que a turma da patota vai chiar e vai ficar mentindo, inventando um monte de coisa sobre o Brasil. O Brasil tem uma energia muito mais limpa do que a Europa, o Brasil preserva muito mais as suas terras do que a Europa, 14% do território inteiro brasileiro está na mão do povo indígena, e por aí vai. Então são vários fatos, até o Paulo Guedes, ministro da Economia, já reconheceu isso também, são vários fatos que são distorcidos, sim, quando chegam lá fora, né? E, infelizmente, repito isso com uma certa tristeza, com a cumplicidade de brasileiros formadores de opinião que não têm nenhum tipo de patriotismo e que nessas horas deixam aquele velho complexo de vira-latas de que falava Nelson Rodrigues sobressair-se em relação a esse sentimento patriótico. Então, o presidente acerta na fala e merece reconhecimento por isso.